Om Jnana Timirandasya Jnana Jana Shalakaya Chachur Militandjena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Namo Bhistam Istapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadam Chikam Vanchakau Patarubhyascha Kirpasindu Bhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribo, Haribo, Haribo. Todas as glórias, os devotos reunidos. Então vamos ler aqui um verso do Bhagavad Gita, certo? O verso 6, o verso 25 do capítulo 6. Então esse capítulo 6, né, intitulado Dhyana Yoga. Dhyana quer dizer meditação. Yoga, né, é você se unir a Deus através da meditação. Aqui no Bhagavad Gita, Krishna ele vai descrevendo, né, vários estágios de prática de yoga até chegar no ponto da prática da Bhakti Yoga, que começa no capítulo 7. E aí ele fala todas as yogas, mostra que tudo aquilo que temos que fazer nessas yogas estão incluídas automaticamente ao praticarmos a Bhakti Yoga. Mas se praticamos alguma dessas yogas sem a Bhakti Yoga, fica faltando esse elemento Bhakti, que significa o amor, tá? Então temos que entender, né, como estamos caminhando aqui nos capítulos do Bhagavad Gita. Então nesse verso 25, né, peguei aqui aleatoriamente, Krishna diz: Sanaihi Shanair Uparamedi Buddhyadriti Grita Jaya Atma Samistam Manakritva Nakinchidi Api Chintaje. Tradução: aos poucos, passo a passo, o yogi deve se situar em transe por meio da inteligência alimentada pela convicção plena. E assim, a mente deve fixar-se no eu apenas e não deve pensar em mais nada. Então essa é a yoga da meditação, onde você usa a sua inteligência para discernir, né, entre o material e o espiritual. E vida espiritual significa que você fica completamente consciente daquilo que você é. E somente na consciência do que você é, como espírito, como parte integrante de Deus, é que você pode usar a sua inteligência para discernir
como você deve ficar internamente. E aqui Krishna está dizendo para Arjuna, né, quem pratica essa yoga da meditação, que são chamados, né, os yogis que se associam com a super-alma em seu coração, tá? Krishna está falando aqui, aos poucos, passo a passo, então é um caminho progressivo, né? É progressivo, passo a passo, todos os dias você vai adquirindo uma vibração na sua mente que vai ficando configurada para vibrar perfeitamente ou ressonante ao espírito. Nesse capítulo 6, Krishna explica, né, sobre a mente ser a nossa amiga ou a nossa inimiga. Se a mente não está vibrando como uma serva do espírito, e isso significa uma ressonância harmônica, né, de vibracional dos pensamentos, dos sentimentos, se você não estiver vibrando assim, então você arranjou um inimigo poderoso, né? Na verdade, Krishna explica que não existe inimigo do lado externo. O inimigo é sempre a nossa mente. O inimigo, ele é proveniente, e também o amigo, ou a pessoa neutra, né, que você é indiferente, tudo isso é proveniente da concepção do ego, né, esse eu pessoal. A sua mente, em contato com a matéria, sem estar consciente do espírito, ela projeta essa forma aqui, forma humana. E aí é progressivo, né? Antes, esse seu eu, em ilusão, estava numa forma animal. Antes estava numa forma vegetal. E agora você está numa forma humana. E a ideia é que essa forma humana você tem que sair dessa ilusão. E quando você adquire a forma humana, a meditação, dhyana, é um dos aspectos da prática. Mesmo que você seja um bhakti yogi, uma pessoa, né, devotada em amor a Deus, a meditação é o processo natural do espírito. Meditação significa que você está sempre fixo no seu eu, na sua realidade. Você não esquece que você é uma parte integrante, né, de Krishna, que você é um eterno servo amoroso de Deus. E o fato da gente vir aqui nessas aulas ou reflexões é para lembrar sempre. A mente, quando contaminada pelos modos da natureza material, conforme Krishna explica aqui no Bhagavad Gita, esses modos, eles influenciam a mente de tal modo que ela está sempre esquecida da realidade do eu, da realidade de Deus, do porquê estamos aqui nesse mundo. E aí tem 3 modos, e o modo da ignorância, que é o mais pesado, é aquele que faz o ser humano se comportar como um animal. Podemos ver aí muitas pessoas que parecem mais, né, bichos do que um ser humano. E aí, quando você compreende que essa forma humana é para ser usada no avanço espiritual, e aqui, como Krishna está falando, aos poucos, passo a passo, você vai fazendo esse trabalho, usando a sua inteligência, o seu discernimento, você vai, né, tendo uma capacidade, uma qualificação, uma purificação, para estar cada vez situado naquilo que você é. Não faz sentido Krishna te dar uma forma humana que tem essa inteligência maravilhosa, que é um instrumento também, para você perceber a diferença entre o espírito e a matéria. E se você realmente quer se libertar desse mundo da ilusão, né? Nem diria assim, se libertar da energia material, dessa ilusão. A energia material é a energia de Deus. Se você está percebendo essa energia agora à sua volta como a energia inferior de Deus, conforme é descrita
nas escrituras, então tudo bem, você está aqui na energia material, mas você não está confuso. Você vive em Deus, você se movimenta em Deus aqui na energia material. Porém, internamente, isso só é possível quando você está vivendo na consciência espiritual. Quando você está se movendo realmente em consciência de Deus, tá? Então esse é a Dhyana Yoga, é esse estágio onde você começa a perceber a sua existência real através dessa inteligência aguçada, e também você consegue perceber a presença de algo maior que se encontra dentro de você. Tá? Então são caminhos, né, progressivos, até você chegar em alguma encarnação que você vai se render completamente a Deus, compreendendo quem é Deus. E aí Krishna vem aqui no Bhagavad Gita para se revelar para as pessoas quem ele é. Não faz sentido você praticar o estágio mais superior da prática espiritual se você não conhece quem é Deus. E Deus, ele não fica se escondendo. Então, no Bhagavad Gita, Krishna fala, tudo bem, você agora encontrou o seu eu, você entende a minha presença no seu coração através da prática da Dhyana Yoga, né, a união através da meditação, mas agora você precisa dar um passo a mais, entender que a fonte do seu eu, já que você é uma parte integrante de Deus, né, e a presença de Deus no seu coração é uma expansão de Deus, mas quem é esse Deus original que é a fonte de tudo? Essa é a questão. E Krishna vem e se revela para nós. Simplesmente vem e se revela. Por que Deus não se revelaria? Né? Que tipo de Deus é esse que não passa a sabedoria de quem ele é? E daí você tem que ter essa curiosidade, vamos dizer assim, interna de entrar no seu coração, né? E ter essa fé inicial, né? Mesmo que você não compreenda Krishna, essa fé inicial de se render a Deus porque ele está revelado. Não é algo só de acreditar ou porque Krishna falou que ele é Deus. Vida espiritual significa que você se estabelece no seu eu, compreende quem é Deus e aí vai se conectando com ele. E nesse verso aqui, Krishna está falando aos poucos, né? Passo a passo, step by step. Você tem que ter essa paciência, tá? Porque é uma questão de realização interna. Sua mente, ela está muito conturbada, muito confusa. A vibração da sua mente está completamente contaminada. Você está tão poluído, né, mentalmente, que você está se identificando com essa forma humana. De modo que essa forma humana é uma expansão do seu espírito, mas não é você dizendo assim como a causa, né? Compreende? A causa é o seu eu, é o espírito. E esse corpo humano é um instrumento excelente para o espírito, apesar de se tornar uma prisão quando você não consegue compreender essa coisa simples que eu estou falando, da mente, né? Você tem um instrumento mental que projeta esse instrumento físico. E entre o instrumento físico e o instrumento mental está o instrumento astral, que rege as emoções, sentimentos, né? A sensibilidade, é onde os seus sentidos estão agindo no nível mais sutil, né? Por isso que quando sonhamos, criamos com o nosso corpo astral uma realidade bem parecida com essa física, porém com leis diferentes, né? Lá tudo é mais rápido, porque não tem essa densidade física.
E aí você entende que essa forma humana, ela é muito especial. É ela que vai te dar a liberdade. Não adianta a gente querer brigar com a forma humana, ou achar que o mundo é ruim. Não é assim. Tudo está vindo como uma experiência necessária para você ficar alerta e buscar aquilo que precisa para se libertar da sua confusão mental, para descontaminar a sua mente. E por isso que a gente sempre lê o Bhagavad Gita, né? Todos os dias, né? Aqui a japa, coloquei a japa aqui no pescoço, todos os dias cantamos a japa, o santo nome de Deus, porque Krishna fala, é um processo. Né? Não adianta você brigar com Deus ou falar assim, Deus não se revela para mim, então eu não quero saber mais disso, está demorando muito. Não é assim. Para você se associar em consciência com a consciência suprema, você tem que estar com a sua mente purificada, porque a mente vai ser um espelho, né? No Bhagavad Gita fala isso, um espelho que reflete o espírito. Todo problema atualmente, nessa coisa que se fala de desenvolvimento espiritual, é a nossa mente, que é teimosa, né? Os modos da natureza material não deixam você sair dessa programação, onde você está se confundindo o tempo todo com o corpo material, com o falso ego. Então tem um falso ego, que é uma consciência pervertida ou deturpada do eu real. E Krishna está falando aqui nesse verso, passo a passo, né? Aos poucos. Então Krishna ele não é exigente, ele fala assim, aos poucos, você calma, você está indo, você está tentando buscar a verdade, né? Você é a verdade, você é a vida, você é o caminho que você está buscando aí do lado de fora. Tudo que você está buscando, tentando experimentar naquilo que se chama o mundo exterior, nada mais é do que a busca de si mesmo. Entende? Então Krishna está falando, na verdade o que temos que buscar nesse mundo material, esteja você aqui no planeta Terra, que é um planeta intermediário, esteja você nos planetas superiores ou nos planetas inferiores, o que você tem que buscar é o seu eu. Por isso que o Mestre Jesus, ele fala, de que adianta você ganhar o mundo inteiro, conquistar, ser um imperador, um trilionário, mas você perder a sua alma. A experiência da forma humana que Deus te dá, depois de um ciclo de evolução em várias espécies, né, inferiores, é exatamente para isso, para você usar a sua mente para perceber o eu. E acima da mente está a inteligência. Você tem um corpo de inteligência. Olha só que incrível isso, né? O animal, por exemplo, ele tem um corpo de inteligência que está adormecido. Por isso que o animal nunca vai perguntar quem sou eu, quem é Deus, o que eu estou fazendo nesse mundo. A planta, menos ainda, né? A planta ainda está desenvolvendo o pensamento. E aí, quando você chega na forma humana, você tem que ficar grato, tem que ficar maravilhado com isso, porque você tem o potencial de se iluminar, de ascensionar a sua energia, de expandir a sua consciência, de amar a Deus sobre todas as coisas, compreendendo que tudo é Deus. E esse buscar a si mesmo é correspondente ao buscar a Deus, porque já que você é parte de Deus, se você realiza Deus, automaticamente você realiza a si mesmo. Mas nem sempre, se você realiza a si mesmo, você vai realizar a Deus. Tá? Por isso que existe o estágio de Bhakti Yoga, onde o Senhor Krishna fala, você tem que pensar sempre em mim, você tem que me adorar, você tem que fazer um esforço de entender que eu me revelei como Deus. Eu espero que você aceite isso, né, com uma boa fé, vamos dizer assim, e passo a passo, pouco a pouco, gradualmente, você comece a se render a essa convicção, vamos dizer assim, de que, entendi que Krishna é Deus, então, vamos dizer assim, eu vou me arriscar inicialmente, e esse arriscar é essa fé, não uma fé cega, porque você está se direcionando para Deus através desse conhecimento aqui do Bhagavad Gita.
Não há nada a perder, porque se você não segue esse caminho divino, simplesmente você fica boiando nos modos da natureza material. Lá no capítulo 14 do Bhagavad Gita, o Senhor Krishna diz que os modos da natureza, eles ficam lutando para dominar a sua mente. Então, tem hora que você está no modo da ignorância, tem hora que você está no modo da paixão, que você está muito agitado, né? Tem hora que você está no modo da bondade, que você está buscando, né, o conhecimento, informação, diversos assuntos, né? Não necessariamente somente espiritual. Né? E o modo da ignorância, você está completamente enlouquecido, está na ilusão completa, está dormindo na consciência. As plantas, por exemplo, né, elas estão no modo da ignorância, ainda não desenvolveram a emoção, o pensamento, estão dormindo, estão caminhando, e você já caminhou tudo isso, e chegou agora na forma humana, recebe esse conhecimento, né, se associa com pessoas que estão sempre lembrando o que você tem que fazer. Então você acorda. Então o caminho, né? Hoje até ouvi isso aí, né? Deus falando, é que o caminho é individual. Ninguém vai fazer você se iluminar. Não é uma pessoa falando sobre Krishna, sobre Deus, sobre o Bhagavad Gita, que vai fazer você atingir uma ascensão de consciência. Por isso Krishna está falando aqui, é você que tem que ir passo a passo. E através desse desejo seu, dessa movimentação interna, sincera, verdadeira, em direção à suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna, entendendo ele, claro, como estando presente também no coração místico aqui dessa forma humana, onde o espírito está, e também entendendo Deus como essa energia, né, que forma tanto o mundo material quanto o mundo espiritual, você vai ficando cada vez mais integrado com o divino. Isso que significa uma parte integrante de Deus. Você vai se integrando cada vez mais, e essa integração é aquilo que Jesus fala. Eu e o Pai somos um. Quando você entende que você e Deus, né, apesar de serem dois, não são dois. Você é Deus em ação. Compreende? Só existe Deus. Não tem Deus e outra coisa. Você é uma energia de Deus. Né? Você não é Deus, você é uma energia de Deus, mas você é Deus porque você é uma energia de Deus. E Deus é o energético, é o supremo, é a causa de todas as causas. Sarva Karana Karanam. Krishna é a causa de todas as causas. Sendo que no plano absoluto a gente usa às vezes essa palavra, né? Causa, porque a nossa mente ela precisa do tempo para entender que teve algo que começou. Mas no plano absoluto não existe isso de causa. Deus, ele é sempre. Não é que Deus começou a existir, depois tudo começou a existir, não é assim. É algo que o nosso intelecto não vai compreender com raciocínio. Você só vai compreender isso no grau adequado à sua evolução quando você estiver vivendo no espírito. Quando você estiver vivendo em meditação, momento a momento, sem esquecer do seu eu, sem esquecer da substância total, que é Deus e que se configura como centro de toda essa existência na forma do Senhor Krishna, conforme ele se revela aqui no Bhagavad Gita. Então Krishna, ele sabe que nós estamos num processo de evolução através das formas, né? Mas a nossa consciência sempre é divina, sempre é espiritual. De modo que os mestres, né, e o próprio Deus vêm a esse planeta para passar esse conhecimento. Krishna está falando, acorda, você não é esse corpo, você não é a emoção, você não é o pensamento, você não é a intuição, você não é a alma, você é o espírito. E seu espírito está ligado diretamente comigo, e eu estou no seu coração. E eu quero que você saia dessa experiência humana e volte para o mundo espiritual, num corpo espiritual. E esse corpo espiritual que nós temos está integrado com toda a potência interna de Deus.
assim, a gente não pode falar, é difícil explicar porque às vezes a gente quer comparar, né, ou relativizar a existência espiritual com os nossos conceitos da energia material. Por isso o Senhor Chaitanya, ele deu a melhor definição de Deus. Quando ele fala assim, todas as filosofias falando de Deus são derrotadas quando você compreende que Deus ele é Achintya Achintya Beda Beda Tattva. Deus ele é simultaneamente igual a tudo e diferente de tudo. Certo? Tem que meditar nisso. Deus é tudo, mas é diferente de tudo como Deus. E você é uma parte de Deus. Certo? Por isso que você é Deus. Você é um com Deus. Mas você não é Deus. Se você fosse Deus, você não estaria aqui na ilusão, tendo que passar por formas, agora na forma humana. Compreende? Então é questão de bom senso. Tá? Então o Krishna está falando aqui, ó, aos poucos, passo a passo, o yogi, né, o yogi que está considerando o Jnana Yogi, deve se situar em transe por meio da inteligência alimentada pela convicção plena. Tá? Então, que é esse transe? O transe é exatamente essa lembrança constante do que você é. O mundo material pode estar quebrando pau, pode estar maior caos, pode estar todo mundo, né? Considerando que eu estou falando que nós estamos em Kali Yuga, que é uma era bem assim, pesada, né? Modo da ignorância e da paixão dominando completamente. É uma escola boa, faz parte. Às vezes uma escola que traz mais sofrimento faz a pessoa pensar duas vezes em continuar por aqui, né? Ok? Então, Krishna está falando, você se situa em transe, o yogi. Por quê? Porque ele está olhando o mundo, mas ele está no eu. Ele compreende que não há nada mais a buscar nesse mundo, a não ser ficar se situando no eu. Mesmo porque, quando você está situado no eu, você passa a criar com Deus o que você quiser. Já que você é parte integrante de Deus, Deus cria por meio de você, porque você é o poder ou a sabedoria de Deus em ação. E quando você está sempre no eu e não deixa a sua mente se confundir com essa forma humana, quando você é o senhor da sua mente, e daí ela se torna sua melhor amiga, porque se você tem um amigo aqui nesse mundo, é a sua mente que te ajuda a evoluir espiritualmente. E também, lógico, Deus que está no seu coração, que é o melhor amigo, né? Ele que ajuda a sua mente a se manter estável. E aí o que você vai fazer? Você tem que fazer isso que Krishna está falando, fique em transe. Em transe, você está fazendo tudo que você faz normalmente na sua vida material, você sai, você encontra pessoas, você tem desejos, né, materiais também, tudo está acontecendo, só que você está no eu. Você não esquece, você não se confunde, você sabe muito bem o que você tem que fazer no seu dia a dia. Não esquece. Então isso é o transe, né? Às vezes imagina o transe, aquela pessoa lá parada, em samadhi, né? Isso acontece também, né? A pessoa fica lá 3 dias naquele estado lá na caverna, lá de tal, no ashram, né? No retiro sagrado. Então depende, cada um tem o seu transe. Mas o transe aqui que é o ideal é o transe onde você está vivendo numa sociedade normal, né? Porque estamos falando aqui para pessoas, né? E todo mundo vai querer se isolar do mundo material, ir para um lugar, ficar sozinho, ficar naquela, né? Quando a gente lê o Srimad Bhagavatam, a gente vê muitos devotos, né? Que se isolam e nesse caminho, né? Atingem Deus, aí Deus aparece para eles, né? Porque para Deus não tem diferença se ele está dentro ou ele está fora. Deus é absoluto, não existe essa dualidade. Mas de alguma forma, Krishna, Vishnu, cria arranjos, né, para aparecer para o devoto que fez esse progresso, né, esse trabalho da mente de ficar em transe sempre, né, usando aqui, como ele fala aqui,
se situa em transe, o devoto deve se situar em transe por meio da inteligência alimentada pela convicção plena. Olha só que incrível isso. A inteligência é que vai fazer você ficar em transe, não é a sua mente. A mente é só um projetor da vida material. Mas essa inteligência, que é o seu corpo sutil, que tem essa capacidade de criar o discernimento, que o animal ainda não tem, é o que vai fazer aqui, ó, você vai alimentar esse transe com a sua inteligência. Se você tem uma inteligência, não é usar essa inteligência para ganhar dinheiro, não é usar essa... Entendeu? A inteligência não ganha dinheiro. A inteligência é o poder que Deus te deu para você se manter fixo no eu. É em transe. E nesse transe do eu, você se torna hiperpoderoso. Porque você não esquece que você é conectado com Deus, com a fonte suprema, que você pode cocriar qualquer coisa. Agora, se você quer cocriar através da mente, esquecendo dessa conexão divina, eu sinto muito dizer para você, mas as suas intenções não vão ser amorosas. E você vai se enrascar cada vez mais. E sua mente, sentindo o gostinho do poder místico, né? Ela vai se afundar cada vez mais na energia material. Então temos que tomar cuidado com essas coisas. Tá? Quando a sua inteligência está muito desenvolvida na conexão com Deus, poder místico é coisa normal. E o devoto, né? A gente vê no Srimad Bhagavatam, os devotos mais avançados não usavam o poder místico, porque o poder místico é também uma energia material que vai te prender nesse mundo, né? Quando você tem controle sobre tudo, você pode produzir tudo o que quiser, aí o ego entra. Aí Krishna fala, é o desapego. Se você está desapegado, mesmo que você tenha poder místico e que você possa usar eventualmente, uma hora ou outra, até mesmo mais para ajudar outras questões do que a você mesmo favorecer-se com isso. Então Krishna fala, quando você avança, você só fica em amor a Deus. Esse é o transe da Bhakti Yoga. O transe da Dhyana Yoga é você ficar no eu. E o transe da Bhakti Yoga é você ficar nesse sentimento amoroso em relação a Deus. Meditando em Deus, cantando o santo nome de Deus. Enfim, é esse transe que Krishna, através de Sri Chaitanya Mahaprabhu, né, que esteve aqui presente no planeta Terra há 500 anos atrás, mais ou menos, veio nos ensinar. Krishna fala, fique cantando o meu nome, né? Cante. Cante. É a forma mais fácil. E daí, quando você está cantando, você está desenvolvendo esse transe, naturalmente você vai querer ler o Bhagavad Gita, você vai querer falar uma palestra dessa, você vai querer passar esse conhecimento para as outras pessoas. Ou você vai ficar numa espécie de silêncio amoroso, observando esse mundo, nesse transe de amor. Você vai estar situado no reino de Deus, aqui no reino de Maya. O que é o reino de Deus? É o reino onde todos os espíritos estão correspondendo ao amor de Deus e Deus está correspondendo ao amor dos espíritos. E nesse exato momento, dentro do seu coração, a presença de Deus está pedindo, pensa sempre em mim, torne-se meu devoto. Me adore nesse sentido, né, de entender que eu sou a causa de tudo, que eu sou a causa de todo o amor, de toda a felicidade. Por que você não vem para mim, né? Krishna está falando, né? Deus está falando. Por que você está me negando? Por que você está dando mais atenção a outras coisas que após a morte não vão significar nada? São ganhos ilusórios. Então, nesse verso, Krishna está falando aqui, ó, o yogi deve se situar em transe por meio da inteligência, alimentada pela convicção plena. Você tem que ter convicção. Né? O que você quer na sua vida? O que é a nossa existência? É escolha, momento a momento. O que você está escolhendo? O material ou o espiritual? Você está atrasando a sua vida ou você está adiantando a sua vida?
Então você tem que ter essa convicção plena. Não adianta assim, eu quero Deus, aí eu vou ficar cantando o Mahamantra, Hare Krishna, Hare Krishna, mas o seu coração não tem convicção. Eu quero Krishna, eu quero realizar Deus, eu quero atingir essa performance máxima, eu quero... Não é tipo assim, eu nem quero me libertar desse mundo, eu quero estar com Krishna, se ele quiser que eu continue nesse mundo. O que eu quero é sentir esse amor, eu quero sentir eu quero sentir a felicidade. Eu quero ser autorrealizado, um sábio nesse mundo, com humildade, podendo, né, levar o conhecimento de Deus, ou ser um instrumento dele nessa oratória, onde ele vai fazer as minhas palavras chegarem ao coração de todas as pessoas. E é assim que acontece. Convicção. Até mesmo as coisas materiais, né? Você tem que ter essa convicção. Pô, eu quero ser um engenheiro, eu quero ser um médico, eu quero namorar aquela menina, né? Eu quero uma bicicleta, eu quero a casa, eu quero o mundo inteiro para mim. Depende do tamanho do seu ego. Você pode querer muitas coisas que vão te prender assim, completamente nesse mundo. Então essa convicção plena, eu quero Deus. Porque ao estar com Deus, que é o Senhor Krishna revelado aqui no Bhagavad Gita, naturalmente eu vou caminhar nesse mundo liberto. Então o que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar? É você ter a convicção de que eu entendi que Deus está no meu coração, aqui é o ser mais íntimo, tá? Krishna, por exemplo, ele está dentro de todo mundo, então não é que Krishna está em algum lugar, esse negócio de algum lugar, de começou algo, terminou algo, certo? Isso aí é a mente que cria, na verdade, essa conexão com Krishna acontece através da seu entusiasmo, da sua convicção. E Krishna está falando aqui nesse verso, né? A gente está misturando um pouquinho aqui de Jnana Yoga com Bhakti Yoga. Então, no caso aqui, nesse verso aqui, nu e cru, Krishna está falando, você tem que ter essa convicção plena, que você não é a matéria, que você é o espírito. Então, você tem, com a sua inteligência, você tem que ficar no seu eu, naquilo que você é. Aí, quando a gente dá um pulinho a mais, a gente vai para Bhakti Yoga, a gente tem assim, convicção plena de que entendi que eu sou parte integrante de quê? Né? Aí Krishna no capítulo 7 ele revela, vocês são minhas eternas partes integrantes, todo conhecimento está aqui, e você aceita isso inicialmente, sem realizar, mas você tem que seguir por algum lugar. Observe as pessoas que já realizaram Krishna, certo? Então daí, mas qual é o processo que eu tenho que seguir aqui para purificar a minha mente? Aí você, canta o santo nome, o próprio Krishna falou, eu estou presente no meu nome. Isso é absoluto. Não podemos entender, mas se cantamos o santo nome de Deus, queiramos ou não, a nossa mente vai limpando, né? Como o Chaitanya Mahaprabhu fala em seu primeiro verso, vai ter uma limpeza da mente. Todas as glórias do Sri Krishna Sankirtana, que limpa o espelho da mente e purifica o coração. O próprio Krishna falando, né? É igual um remédio, né? Ou a pessoa fala, esse remédio foi feito um estudo, né, pelos médicos, cientistas, e esse remédio cura dor de cabeça. Aí o cara fala assim, mas como cura dor de cabeça? O que tem nesse remédio? Ele fala assim, foi estudado. Toma o remédio. Se você está com dor de cabeça, e aí você vai curar a sua dor de cabeça. Ou uma erva, né, que tenha a fitoterapia, né, as ervas, ou um processo de reiki energético, tudo pode tirar a sua mas eu não acredito. Eu falo assim, mas se você não foi lá testar, como é que você vai... Então é assim que as pessoas são em relação a Deus, elas ficam com o pé atrás. Logicamente que as religiões, hoje em dia, né, as filosofias, tudo isso, né, que fala em relação à autoajuda, tem muita gente que está enganando, né, lobo em vestes de ovelha. Então temos que ter cuidado, os falsos profetas, tudo isso aí é avisado para a gente, mas você tem que entender que a questão é particular, você não tem que ir por outra pessoa, você tem que ir por você. E daí você se rende
aos pés de lótus de Krishna, assim, com muito carinho e com essa convicção. Eu quero isso. Imagina, você tem que estar convicto daquilo que vai te libertar para sempre, dessa matrix, dessa maia. E está tudo explicado aqui. Então, Krishna está falando, é só você praticar o serviço devocional. Né? Por exemplo, aqui eu estou fazendo um serviço devocional, estou falando sobre Krishna. Tem bilhões de serviços devocionais de acordo com o talento de cada um. E aí você faz o serviço devocional, você canta o santo nome com essa convicção. Não é cantar o santo nome ali, Hare Krishna, Hare Krishna. Não, você está cantando Hare Krishna, Krishna, Krishna. Você coloca energia, você coloca a sua potencialidade, o seu desejo sincero, o seu amor, o seu carinho por isso. Que Deus está nesse nome, que Deus está no Bhagavad Gita, que Deus está na minha meditação, que Deus é tudo. E que eu tenho que me integrar a essa energia divina e eu tenho que viver nesse mundo material como eu sou realmente. E isso significa buscar o reino de Deus. O reino de Deus está em tudo, em todos. Você é um átomo do reino de Deus. Uma centelha espiritual, uma luz, né, da vida divina. E Krishna, Vishnu, você é uma manifestação energética de Deus. Tem que meditar. Né? Isso aí é profundo. E não deixar mais sua mente te desviar. A mente, ela é um instrumento material. E ela está sob a influência dos 3 modos da energia material. E aí, sob essa influência, e até, né, o desconhecimento da maioria das pessoas, a tendência é que você passe aí vidas e vidas humanas como temos passado, né, e não nos voltemos para Deus. Até que chega uma pessoa que está realizada em Deus, né? Por exemplo, que veio Srila Prabhupada para o Ocidente e explicou o Bhagavad Gita adequadamente. Muitas pessoas foram se rendendo, foi se criando uma super egrégora, né? De amor a Deus, a Krishna. E aí muitas pessoas adotaram isso e se iluminaram. E ao mesmo tempo a energia material tem uma força contrária, que vai querer destruir esse princípio espiritual. Todo mestre espiritual que vem aqui, ele é caçado, vamos dizer assim, pelas energias negativas. Mas só por ele ter se iluminado, criou um ápice de consciência em toda a humanidade, porque todos nós estamos conectados de alguma forma. Cada ser que vem a esse mundo se autorrealiza, se ilumina, deixa, né, uma mensagem iluminada, né, de luz. Isso aí é uma oitava superior. Não importa o quanto as trevas estão vindo, elas não querem que seres e mais seres fiquem... eles falam muito como massa crítica, né? Uma massa crítica elimina totalmente as trevas. E aí nos planetas superiores, né? Lá no Senhor Brahma, o planeta dos sábios, lá em cima onde estão os semideuses, a questão é bem mais purificada e todo mundo está consciente de Deus. Então estamos em Kali Yuga, estamos num planeta que é como uma prisão ou um hospício, ninguém sabe quem é, o que está fazendo aqui, todo mundo está correndo atrás de sonhos ilusórios, projetando futuros que vão terminar com a morte. Quantas e quantas vidas nós temos feito isso? Temos que parar imediatamente. Começar a ouvir quem está falando sobre Krishna, sobre o Eterno. E viver aqui e agora. Com a inteligência, né? Escolhendo sempre o lado espiritual. Isso significa que você é o senhor da sua mente. E não deixando nunca essa sua convicção plena ser derrotada por uma programação, tá? Que é trevosa. A programação do mundo material, principalmente Kali Yuga, ela não quer falar sobre coisas espirituais. Se pudesse, ela destruiria aí todo mundo, todas as chamadas religiões, destruiria tudo, porque é um conceito totalmente materialista.
Então é isso, e você está aqui, né, agora, né, lendo, ouvindo um verso do Bhagavad Gita, e a gente está trocando aqui essa reflexão você tem que tomar uma atitude. Senão vai ser mais uma aula, mais uma teoria. A importância, a linguagem que eu tento trazer aqui é para fazer que essa convicção plena, ou seja, essa certeza de que você é algo diferente dessa matéria, acenda cada vez mais no seu coração e você possa realmente trilhar esse caminho da Bhakti Yoga que Krishna está falando. Então eu sou o caminho, você é o caminho. Cada pessoa é o caminho. Depende da consciência dela. Você tem que ficar no caminho do amor a Deus. E esse amor a Deus agora, você não vai entender o que é isso. Não adianta tentar comparar o amor aqui humano com o amor a Deus. É outra coisa completamente diferente, né? Você vai começar a sentir, com certeza. A partir do momento que você se volta para Krishna, que você começa a cantar o santo nome, que você é sincero, que você é verdadeiro, essa emoção eterna do espírito, que é o amor a Deus, vai se manifestar naturalmente. Você é um eterno amante de Deus. Compreende? Não há dificuldade de entender isso. Só que o amor a Deus agora em você está adormecido. Então, Krishna está falando aqui que tudo que você tem que fazer na sua vida, coloque a sua energia, coloque a sua vida, né? Se a pessoa quer conquistar, vamos falar de um esportista aqui, né? Se ele quer conquistar o título, ele vai treinar, vai procurar o professor e vai assistir, né, na televisão, os episódios lá. Então ele está tentando de alguma forma, falar assim, eu vou tentar adquirir o maior material possível para que dentro desse entendimento maior, né, e da convivência também com outros atletas, e treinando, eu possa atingir esse ponto que eu pretendo, que é de ser o campeão, sei lá, de um torneio, campeão mundial, depende, cada um tem uma convicção, não significa que vai chegar, mas ele está co-criando junto com outras pessoas que também estão co-criando isso, e daí tem uma competição e coisas acontecem, né? Surpresas agradáveis e desagradáveis. Então, para Deus, várias pessoas estão se voltando para Deus, mas depende da convicção que você tem em relação a isso. Na verdade, quando as pessoas se voltam para Deus, todo mundo é campeão. Todo mundo que desenvolveu o amor por Deus, por menor que seja inicialmente, já é vitorioso nesse mundo, porque ele está alcançando, ele está sentindo aquilo que é o que Krishna, Deus, quer que a pessoa sinta. E aí você tem que realmente caminhar para esse lado, né? A não ser que você queira esperar outra vida e outra vida, até que vai aparecer alguém falando do Bhagavad Gita, que Deus existe, quem é Deus, aí você vai tomar uma atitude. Então é coisa de bom senso. Não entendi, vou tentar. Custa nada, né? Tudo que eu tentei hoje na vida, só a maioria me trouxe preocupação, prejuízo, problema, dívida, medo. Então por que eu não vou tentar uma coisa que é a coisa mais segura do mundo, que é estar refugiado aos pés de lótus de Deus, que é o Senhor de tudo, e que a partir do momento, né, nessa posição humilde, servil em relação a Ele, porque Deus também é o nosso servo, Deus é o servo supremo, eu vou trocar relações de amor onde eu não preciso, tá? Assim, Deus vai controlar tudo, Deus já sabe o que você precisa antes de pedir, né? É isso que o Mestre Jesus quis explicar pra gente, né? Não vos preocupeis com amanhã. Então o Mestre Jesus estava lá conectado com Deus e falava assim, olha, só existe o aqui e agora. Você tem que viver em transe. Você não pode deixar a sua inteligência ser derrotada pela sua mente, né? Então temos que nos associar com pessoas que estão, né, nesse transe, que estão nessa convicção, que estão tentando, né, mostrar para as outras pessoas que não é tão complicado assim, depende do que você quer, o que você quer, usa a sua inteligência para saber o que é eterno e o que é temporário.
E Krishna fala, eu sou o eterno, eu sou o que eu sou, Deus é. E aí você também é, porque você é uma parte de Deus. E aí vocês se conectam e vivem uma vida normal. Vida normal significa vida ligada a essa consciência divina, né? Ou consciência de Krishna, como fala aqui no Bhagavad Gita. Tá? Então, Krishna fala, né? O yogi deve se situar em transe por meio da inteligência alimentada pela convicção plena. Compreende agora? E assim a mente deve fixar-se no eu apenas e não deve pensar mais em nada. Esse aqui é o caminho, né, como a gente falou, do Jnana Yoga, que é aquele yogi que realmente fecha os olhos ali, e também pode ser um processo junto com a Bhakti Yoga, onde você lembra de Krishna e nunca esquece do seu eu. Fica até mais fácil, né? Quando você está lembrando de Deus, você entende que é parte dele e você não esquece o eu mesmo. Ficar lembrando só do eu, sem a realização de Krishna, fica assim também como meio vazio, né? É um eu, sim, eu não sou a matéria, eu sou espírito, tá, mas e aí? Aí Krishna fala, e aí agora que você está no eu, você tem que dar o passo para o capítulo 7, que é o capítulo depois desse, que é você se refugiar em Krishna, através do serviço devocional. E Krishna explica no capítulo 11 que esse é o único meio onde você vai ter o contato pessoal, o seu corpo espiritual com o corpo espiritual de Deus. E isso vai acontecer, se você realmente seguir nesse caminho. Então Krishna está falando aqui, né, que a mente, né, a nossa mente, aos poucos, passo a passo, você tem que aprender a fixar a mente no eu. Sempre. Vai chegar um ponto da sua prática, de tanto você lembrar quem você é. É igual dirigir um carro, né? Você passa a marcha ali, você nem pensa, é primeira, segunda, terceira. Não. Você entra no carro, você já passa a marcha, já tem toda aquela né, sensibilidade, né? Você sabe qual é a marcha que entra. Hoje em dia nem precisa passar marcha, né? É dramático. Mas vamos colocar aí da marcha. Então vai chegar um ponto que você vai lembrar de Deus, porque é normal, você praticou tanto, né? Sua mente, ela se habituou a isso, a lembrar de Deus. E quando você entra nessa frequência real do eu, então tudo fica maravilhoso. Porque aí você está situado em você mesmo e não tem como esquecer mais, a partir do momento, né, que você começa a andar, não tem assim, eu não sei mais andar, né? Você começou a andar é andar. No começo você tropeçava, caía, não tinha equilíbrio, né? Seu cérebro não tinha o espaço-tempo para, né, para se movimentar. Mas depois você começou a andar, daí você vai correr depois. Vai meditar, vai fazer tudo. Vai explorar, né, lugares bonitos. Assim também com Krishna. Você tem que começar a se movimentar para ficar sempre nesse eu, conforme Krishna está explicando aqui nesse verso, onde ele diz, e não deve pensar em mais nada. Tá? Não é que você vai ficar no eu, assim, isolado, só no eu, não é assim. A gente, não, tem que isolar o mundo, abandonar o mundo, e aí eu vou me perder, né? Vou me perder em mim mesmo. Então Krishna está falando assim, não, você vai ficar fixo no eu, vai viver a sua vida, mas você nunca vai esquecer do eu, por quê? Porque você está praticando anos e anos, né? Ou, dependendo da sua convicção, você vai estar sempre consciente do que você é, fazendo tudo aqui nesse mundo material. Certo? Você vai estar em você mesmo. Não é que você tem que deixar nada, não existe esse deixar nada. Existe que você está sempre em você. E o devoto de Krishna está sempre nele e em Krishna.
entendendo que ele é parte de Krishna, e que Krishna é a causa de tudo, e que ele está se movimentando em Deus, e que Deus está no coração dele, que tudo está em Deus e Deus está em tudo, e mesmo assim Deus é a parte, está a parte de tudo, e você também é um indivíduo, né? Um indivíduo eterno. Não tem essa coisa de se fundir em Deus, e aí você vai se perder a sua individualidade. Essas teorias que o próprio Krishna vem aqui falar no Bhagavad Gita, né? Krishna fala, eu sou Deus. Atinte a Beda Beda Tattva. Eu sou inconcebivelmente igual a tudo, diferente de tudo. Realize o espírito para entender isso. Porque você está dentro da plataforma absoluta. Só que agora você entrou no mundo da relatividade, da dualidade, né? Daquilo que é temporário, daquilo que é impermanente. É assim que é a energia material, e você, quando compreende tudo, e você está situado no seu eu, você se movimenta aqui, e isso até é um motivo para você não se apegar mais a nada, porque o mundo material é assim, uma hora está bom, uma hora está ruim, uma hora agradável, uma hora desagradável, e você não está nem ligando se está agradável ou desagradável. O agradável é ficar em Deus, o bom é ficar em Deus. Tem um verso no Bhagavad Gita que Krishna fala que esse mundo é como as estações, né, do ano, né? Verão, inverno, primavera, enfim, as estações do ano, as eras, né? Agora é Kali Yuga. Kali Yuga é tipo o inverno, né? É inverno, assim, é muito pesado, frio, né? Tudo coberto de neve, não tem flores. Assim, tentando dar essa analogia. Então temos que realmente ir além disso. Krishna fala, transcenda os 3 modos da natureza material, vá além das dualidades. E ele está falando aqui, né, a mente deve fixar-se no eu apenas, né? Esse eu aqui é um eu minúsculo, no sentido que é o eu real. Certo? Que eu estava dizendo aqui, quando você atinge uma posição de realização interna, aquela posição se mantém. Por isso que é importante, depois que nos realizamos, né, até mesmo aqueles que se tornam mestres, eles têm que estar associados com seres que estão também realizados no eu. Porque se você está realizado, mas você começa a se associar com seres ou pessoas que não estão vivendo assim completamente maia, principalmente no modo da ignorância, é isso que se chama a queda. Você vai cair da sua posição. Porque, como Krishna fala aqui, ó, a inteligência ela tem que ser alimentada o tempo todo. Por quê? Pela convicção plena daquilo que você é, daquilo que você aceitou. Eu aceito Krishna como a suprema personalidade de Deus, e daí eu sigo o meu caminho todos os dias, cantando o santo nome, mas sem aquele fanatismo, sem esse falso ego, que eu sou mais, que eu sou um mestre, que eu sou um presidente, um super pastor, né? Assim não, você segue porque você é um espírito eternamente, e agora você caiu aqui nesse mundo material, você vai entender por quê, logo depois que você se realizar, né? Ou você nem caiu, é sua mente que se projetou. Então tem uma questão mística aí por trás, mas quando você se liberta, você já está com Krishna, você já está no reino de Deus. Você buscou o reino de Deus com essa convicção. Busca o reino de Deus em primeiro lugar, e tudo mais será acrescentado na sua vida. Olha que palavras lindas. O que vai ser acrescentado na sua vida? Mais e mais consciência, mais e mais amor, mais, né, e mais alegria, felicidade. Isso que é acréscimo. Acréscimo não é coisa material, não. Tá? Se vier a coisa material, vai vir porque você está criando com Krishna, mas numa plataforma completamente desinteressada. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Então, vou ler o verso aqui de novo. Aos poucos, passo a passo, o yogi deve situar-se em transe por meio da inteligência alimentada pela convicção plena. E assim a mente deve fixar-se no eu,
apenas e não deve pensar em mais nada. Verso maravilhoso, onde expandimos aí para Bhakti Yoga, a Dhyana Yoga. Ok? Todas as glórias ao Senhor Krishna, Srimati Radharani, todos os devotos reunidos. Um beijo no coração. Haribo!